Bom dia! Mais um Questão de Direito, o seu programa, a sua formação. Não vai perder, é toda quarta-feira, é uma oportunidade de você ganhar conhecimento, ter sucesso na profissão, na sua carreira, vai te ajudar na sua vida, você vai ter mais assunto, vai ter mais conhecimento, não vai perder. Toda quarta-feira é meia hora de puro conhecimento. O programa é didático, feito com muito carinho por mim e pela direção desse programa. Você não sabe o trabalho que dá pra gente passar o conteúdo para você de forma didática, dinâmica, de uma forma que você consiga assistir com uma leveza, né? Essa é a intenção. Tem que aprender pela dor ou pelo amor. Então vamos aprender pelo amor, tá bom? Então vamos lá. Direito de família, tema importantíssimo, tem que saber. Lembrando, o conteúdo que você está assistindo no programa Questão de Direito é um conteúdo direto da pós-graduação. Então é uma formação gratuita, à distância, não vai perder, tá? Vamos divulgar o programa no Facebook, no WhatsApp, vamos chamar o pessoal para assistir. Tem que se qualificar, corretor tem que estar craque aí, tem que entender direito, psicologia, tem que ter noção de tudo, tem que ser um profissional diferenciado, tá bom? Então vamos lá. Professor, o que é direito de família? Direito de família é o conjunto de regras que disciplina na situação familiar. Ou seja, é o ramo jurídico que disciplina as questões de família, as relações familiares, tá? Aparece para você o conceito aí, é o conceito, o verdadeiro conceito muito utilizado, é o ramo que disciplina as relações familiares e ainda o ramo do direito que regula e estabelece as normas de convivência familiar. Volta pro professor, ó, atenção, o direito de família é importantíssimo. Não tem como você viver sem viver o direito de família. Ah, professor, eu moro sozinho, né? Como um aluno falou outro dia, eu moro sozinho, eu não tenho, ninguém mora comigo, nem meu irmão, nem meus pais, não tenho esposa. Eu vivo o direito de família, você vive o direito de família também. Porque se você tem um cachorro, já é uma família. O conceito de família mudou muito. Antigamente, família era o papai, a mamãe, o irmãozinho, não é assim? Hoje não, a família mudou. Hoje você, o cachorro, é considerado uma família unilateral. Você, um filho adotivo, é uma família também. Então mudou muito o conceito de família. Então se você mora sozinho, você é o chefe da sua família, mesmo que só tenha você. Mudou muito esse conceito também. Hoje existe a família homoafetiva, né? Hoje existe a família unilateral. Existem vários conceitos de família aí que a gente vai discutir no nosso programa, tá bom? Então direito de família é importante. Vamos dar continuidade então. Dentro do direito de família, nós temos vários ramos ou vários assuntos que são tratados no direito de família. Primeiro assunto que é tratado no direito de família é importantíssimo. Importantíssimo para você, porque isso relaciona aos contratos imobiliários. Eu falei do compromisso de compra e venda, da promessa de compra e venda, falei também do compra e venda, onde ocorre a transição. Tudo envolve direito de família porque vai refletir no seu contrato, nos seus contratos, nas suas transações imobiliárias. Então, quando eu falo de direito de família, o primeiro tema que nós temos que abordar no nosso programa é o casamento. Professor, o que é o casamento? Para alguns doutrinadores, casamento é um contrato especial. Existem outros doutrinadores que entendem que casamento não é um contrato. O professor, a humilde opinião, segue aí, eu entendo que é um contrato sim, e um contrato especial. Porque o casamento, a única forma de rescindir esse casamento é através do divórcio. Né? Hoje o divórcio direto, antigamente a separação depois do divórcio. Ah, a separação caiu em desuso, professor? A separação caiu em desuso, mas ela está aí, ela não morreu, ela está em vigência. Então se o sujeito quiser fazer a separação primeiro e depois fazer o divórcio, ele pode fazer. Hoje, como nós temos o divórcio direto com a emenda constitucional 66 de 2010, dá para fazer o divórcio direto. Então, para que eu vou fazer a separação, esperar um lapso temporal para fazer o divórcio? Né? Dá mais trabalho, mais custo, vou ter que utilizar o judiciário, vou ter que pagar as custas processuais. Então, muitas vezes compensa fazer o divórcio direto. A gente vai entrar nesse assunto. Voltando para o casamento, seja um contrato especial ou não, né? No entendimento do professor, é um contrato especial. Casamento, todo casamento tem que seguir um regime de bens. Como assim, professor? Eu casei há pouco tempo e não escolhi regime nenhum. Quando você não escolhe o regime, fica o regime automático, que é a união parcial de bens. Então, se você vai num cartório, fala, vou casar, mas você não escolhe o regime. Quando você escolhe o regime de casamento, é o chamado pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial é o regime que você escolheu. Se você não escolhe nada, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com o regime automático, ou seja, regime parcial de bens. Professor, o que significa o regime parcial de bens? Antes da constância do casamento, cada um que tem é um bem particular, é seu. Professor, eu tenho um apartamento, depois de casada ela tem direito? Você comprou antes do casamento? Qual que é o seu regime? Ah, parcial de bens. Então ela não tem direito, ela ou ele. Né? Por quê? Antes da constância do casamento, esses bens são particulares. Após a constância do casamento, esses bens
na verdade são os bens comuns, né? Pertence aos dois. Ela torna-se meeira e ele torna-se meeiro. Professor, o que é meeiro? Meeiro vem de metade. Metade do que você é dono é dela também, metade do que ela é dona, né, é seu também. Então, meeiro é isso, essa situação de meeiro. Então, se você não optou pelo regime de casamento, com certeza você ficou com o regime automático. O regime automático é a união universal, parcial de bens, tudo após a constância do casamento é dos dois, antes da constância do casamento, cada um que tem é um bem particular. Professor, só tem esse regime? Não. E aí vem mais 3 regimes que a gente precisa tratar. Volta para mim, volta para o professor aqui. Nós temos o regime também, um regime comum, que é a União Universal de Bens. Professor, o que é essa União Universal de Bens? União Universal de Bens, antes do casamento, o que você tem, né, você ou ela, vira um bem só, ou seja, um bem comum. Ah, eu tenho um apartamento antes do casamento, qual regime que você casou? União Universal de Bens. Então esse bem, né, mesmo que foi adquirido antes do casamento, se você casou pelo regime de União Universal de Bens, esse bem passa a ser dela ou dele. Por quê? Porque com o regime de União Universal de Bens mistura tudo, o patrimônio vira um só. Deixa de ser um bem particular, um bem individual, para ser um bem do casal, um bem ou os bens do casal, né? Então regime parcial de bens após a constância dos dois. Universal antes e depois é dos dois. Professor, acabou, não tem mais regime? Não, tem mais um regime importante. Volta para o material aqui. Separação total de bens. Esse regime, muito importante também, volta para o professor. Esse regime de separação total de bens, tudo antes do casamento, continua sendo bens particulares, bens separados, né? E após o casamento, no regime de separação total de bens, também continua sendo separado. Apesar do sujeito casar, ele assinou um contrato especial, mas não mistura os bens. Mesmo antes ou após o casamento, esses bens são bens considerados bens particulares, não bens comuns. Professor, o que são bens comuns? São os bens do casal, né? O casal, quando possui bens em comum, ele é meeiro, ela é meeira, são bens comuns. Quando o casal possui bem que não, o que é dele não pertence a ela, o que é dela não pertence a ele, na verdade são bens particulares. No regime de separação total de bens, é assim que funciona. Nem antes nem depois. Cada um continua tendo o seu bem de forma separada. Apesar de ser casado, ninguém tem direito a nada. Lembrando que herança, né, herança e doação não comunica nessa situação de regime de bens, tá? Não comunica com o seu parceiro, principalmente na separação total de bens. E é importantíssimo falar em regime de bens, hein? Na transação imobiliária muda tudo. Você não precisa nem da autorização dela ou dele, né? Então você, corretor, tem que estar atento em relação a isso. Próximo regime de bem, importante falar também, participação final nos aquestos. Volta para o professor. Professor Júlio, o que é essa separação final dos aquestos? Esse é um regime, né, o 4º regime que temos na legislação brasileira, mas é um regime pouco utilizado. Professor, você conhece alguém que escolheu esse regime? Tem alguns casos famosos, né, de jogadores de futebol, né, e outros casos de artistas também que já escolheram. Esse regime não é utilizado com constância, mas é pouco utilizado e a gente tem conhecimento de poucos casos, pessoal famoso aí que acabou utilizando. Esse regime é um verdadeiro contrato misto. Por quê? Existem bens nessa participação final dos aquestos que se comunicam. Existem outros bens que não. É uma verdadeira loucura esse regime. Por quê? Tem bens que vão comunicar, ou seja, tem bens que vão se tornar após o casamento comuns, né? Tem bens que não, vão continuar particulares. Isso vai estar tudo dentro do contrato. Existe uma situação aí em relação ao regime de bens de um atleta famoso, não vou falar o nome dele para não expor. Esse atleta famoso casou com uma moça, essa moça era considerada Maria Chuteira, depois de pouco tempo ele ficou sabendo que ela traía ele, e aí ela foi atrás dos direitos dela. Eu vou aceitar o divórcio só se você me der metade. Só que aí ele fez ela assinar um pacto antinupcial de participação final dos aquestos. Então ela não tinha direito a muitas coisas, né? Então é um caso famoso aí. Então é um regime pouco utilizado, muito pouco utilizado, mas é um regime diferenciado, porque ele é misto. Tem bens que comunicam antes e após o casamento, e tem bens que vão ser particulares antes e após o casamento. Olha que interessante, isso é regime de bens no casamento, contrato especial, hein? Conceito de casamento, o reconhecimento de casamento entre pessoas do mesmo sexo. No Brasil, como que funciona isso, professor? Como que começou essa ideia? Essa ideia foi declarada possível pelo Supremo Tribunal Federal em 5 de maio de 2011, né, num julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM. Então, foi julgado, então hoje existe. Volta para o professor aqui. Antigamente,
pessoas do mesmo sexo não poderiam casar, né? Hoje pode. Hoje pode casar mulher com mulher, homem com homem. Por quê, professor? Porque a lei autoriza isso e o fundamento está aqui. Vai para o material aqui, ó, para mostrar para você. Uniões, né, estáveis homoafetivas. Então todos os direitos conferidos às uniões estáveis entre homem e mulher também são conferidos aos homens, homem com homem, mulher com mulher. Mudou muito a situação também. Então hoje começa a tem esses direitos já há algum tempo, então pode fazer o casamento aí também. Ainda, vamos voltar aqui, ó, no material, volta no material. Outro regime de união, além do casamento. Isso aqui não é casamento, é união estável. Professor, o que é união estável, professor? Cuidado, hein? Você que está nos assistindo, hoje, né, a jurisprudência, os nossos tribunais, a maioria dos tribunais no Brasil, reconhece, né, união estável, aquele sujeito que larga a toalha, algumas roupinhas, né, dentro da casa dela, ou ela na casa dele, 2 vezes por semana. Então, se você frequenta a casa do seu namorado 2 vezes por semana, dorme lá, ou ele frequenta a sua, mesmo que seja na casa dos seus pais, cuidado, hein? Você está vivendo uma união estável e não sabia. Professor, o que tem se eu viver essa união estável? O que tem? Tudo após a constância da união estável é dos dois. São bens comuns, né? Antes não. Porque a união estável, ela não é casamento, é uma união estável reconhecida, pode ser reconhecida ou não. Como assim, professor? Se eu for num cartório e fizer uma união estável reconhecida, eu vou assinar uma declaração de união estável, então ela é reconhecida. Se ela for uma união estável e não tem contrato, não tem nada, não tem registro no cartório, ela é uma união estável também, mas não reconhecida, eu vou ter que conseguir esse reconhecimento na justiça. O nome da ação é ação de reconhecimento de união estável. E aí, professora, e se eu quero reconhecer e quero me divorciar? Na união estável você não se divorcia, né? Você vai fazer uma ação de declaração de união estável e dissolução. No casamento você se divorcia, separa e divorcia. Na união estável você faz uma dissolução da união estável. Então é assim que funciona. Voltando na dica de ouro para você aí que está vivendo uma união estável e não sabia, hein? Cuidado, hein? Se você dorme na casa dela 2 vezes por semana ou ela na sua casa 2 vezes por semana, você está vivendo uma união estável e não sabia. A jurisprudência entende que dormir na casa do outro, deixar algumas roupas, algumas toalhinhas, né? Mais que 2 vezes por semana, pronto, já gera união estável. Tudo após a constância da união estável dos dois, porque não é casamento, mas a união estável, ela equipara-se ao regime parcial de bens. Então toma cuidado, você que está vivendo uma união estável, é importante dentro do direito de família, tá? Volta pro professor aqui, ó, atenção. Vamos falar rapidamente aqui, alimentos também faz parte do direito de família. Quando eu falo de alimentos, o que são alimentos, professores? Pensão alimentícia, né? O conceito de pensão alimentícia mudou muito. Por quê? Antigamente, o normal, o mais comum, era o pai pagar pensão alimentícia para o filho, não era assim? Ou a mãe, quando a guarda era do pai. Hoje mudou muito. A pensão alimentícia, ela é interessante porque hoje o seu pai, os descendentes podem cobrar, não só os descendentes, mas os ascendentes, os pais, podem cobrar pensão alimentícia dos filhos. Então você tem um pai idoso, uma mãe idosa, você consegue se sustentar com facilidade, consegue sobreviver com facilidade, uma questão financeira. Se seu pai passa necessidade, sua mãe você não ajuda. Se ele for atrás de algum advogado, algum jurista, defensoria pública, ingressar com uma ação contra você, os seus pais vão conseguir a pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia não é mais só para os descendentes, mas a pensão alimentícia hoje é para os ascendentes também, né? Porque pensão alimentícia ela resume num binômio, necessidade e possibilidade. Necessidade, eu preciso, ou o pai, os ascendentes ou os descendentes, e possibilidade do filho ou dos pais. Então necessidade e possibilidade é o resumo da ação de alimentos, do direito de alimentos. Então toma cuidado com isso. Então hoje tem direito de pensão alimentícia os ascendentes e os descendentes. Falando em alimentos, é importante falar também dos alimentos gravídicos, né? O que é isso, professor? Hoje, né? Então a sua namorada, a sua noiva, sua esposa, ou só um relacionamento aí que ocorreu a curto prazo e ficou grávida. Pronto, ficou grávida. Se você não tem mais um relacionamento com ela, ela pode ingressar com uma ação de alimentos gravídicos. O que é isso? A criança não nasceu, mas na gestação, ela é gestante, ela tem custos com a saúde dela, do bebê, o nascituro, que vai nascer ainda. Então, cabe a ação alimentícia, o pagamento de ação alimentícia. Existe uma situação interessante, muito criticada pela doutrina e pelos juristas, que os alimentos gravídicos, né, naquela situação que você
paga a pensão durante a gravidez, mas após a gravidez você faz um exame de DNA e descobre que o filho não é seu. Professor, e aí, ela tem que devolver o dinheiro? Não, não devolve o dinheiro não. Na verdade, ela não tem essa obrigação de devolver o dinheiro. O que pode ocorrer é você ingressar com uma ação de perdas e danos contra ela, mas você não vai ter esse dinheiro de volta não que você já pagou. Então toma cuidado. Ah, professor, pode fazer o exame de DNA na gravidez? Hoje pode, né? Mas muitas vezes só faz depois do nascimento da criança e descobre que não é pai, mas até então não vai recuperar esse dinheiro da pensão. Muito cuidado. Falando em pensão alimentícia, é importante falar também que quando eu falo de pensão alimentícia, a única forma de rever os valores da pensão alimentícia é a ação de revisão de alimentos. Eu não posso, eu pago R$1.000 de pensão alimentícia, eu mudei de emprego, vou pagar 500. Não pode fazer isso, tem que ingressar com uma ação que chama ação de revisão de alimentos. Senão você vai ter problema, hein? Porque se você está pagando um valor menor ou não pagar, a mesma coisa. E você pode ser executado. Executado é a cobrança da pensão alimentícia. Quando eu falo execução de alimentos, existem dois pedidos, né? O de penhora de bens ou ainda de prisão. Lembra aquela história? Ah, no Brasil só vai preso por causa de pensão alimentícia, né? Não sei se é só por causa de pensão alimentícia, não vou dar minha opinião aqui não, vou segurar minha opinião. Mas, se você não pagar pensão alimentícia, uma coisa eu te falo, dá cadeia no Brasil. Então toma cuidado com isso também. Tem que entrar com uma ação, ingressar com uma ação de revisão de alimentos. Para pagar mais ou menos é ação de revisão de alimentos. Ah, professor, eu sou a mãe e eu acho que ele tem que pagar mais, revisão de alimentos. Ah, sou o pai, eu tenho que pagar menos, eu mudei de emprego. O senhor acabou de falar que pensão alimentícia é necessidade e possibilidade, né? A necessidade do meu filho é uma, mas a minha possibilidade mudou, é outra. Ação de revisão de alimentos. E vamos combinar também, a única ação que termina com a obrigação de pagar alimentos é a ação de exoneração de alimentos. Não pode o seu filho, meu filho fez 18 anos, está trabalhando no mercadinho, não vou pagar mais pensão alimentícia. Não pode fazer isso. Porque se fizer, vai ficar com débito, e débito da execução, sob pena de prisão ou penhora. Então tem que ingressar com uma ação que chama ação de exoneração de alimentos, para não pagar mais alimentos, né? Porque aí vai ser decretado judicialmente o fim da contribuição alimentícia, da obrigação de pagar alimentos, pensão alimentícia, tá? Então exoneração de alimentos. Então não vai esquecer, funciona desse jeito aí em relação à pensão alimentícia. Excelente tema hoje, hein? Direito de família envolve tudo, né? É a família. Divórcio, como que funciona, professor? Volta pro professor Júlio aqui. O divórcio, antigamente eu tinha que fazer a separação. Depois da separação, eu ingressava com uma ação que chama conversão de separação e divórcio. Essa conversão de separação e divórcio era para pegar a separação e transformá-la num divórcio. Divórcio é a única ação, né, a sentença procedente de divórcio, que termina com casamento. Quando você é separado, você não está divorciado, você não pode casar de novo. Não pode casar de novo. E outros problemas que você vai ter em relação aos bens, divisão, partilha de bens. Então o correto para acabar com aquele vínculo, aquele contrato especial, é o divórcio. Antigamente tinha que fazer a separação e depois a conversão da separação em divórcio. Hoje não. Com a emenda constitucional 66 de 2010, alterou o artigo 226, né, da Constituição Federal e facilitou o divórcio, eliminou vários requisitos temporais. Antigamente, além do requisito temporal, fazia a separação, tinha que esperar o prazo de 2 anos, né, um lapso temporal, depois houve uma alteração nesse prazo, aí você tinha que fazer o divórcio. Antigamente tinha que levar testemunha, era muito chato, numa ação de divórcio tinha que levar testemunha, hoje também não, hoje dá para fazer o divórcio direto após a emenda constitucional. Lembrando que o divórcio pode ser de jurisdição voluntária ou jurisdição contenciosa. O que é isso, professor? Voluntária é consensual, não tem briga, é um acordo entre as partes, né? Não tem nem autor e réu, tem interessados. Não tem nem sentença, conhecida como sentença traumática, tem homologação. Por quê? É um acordo. O casal, de comum acordo, já dividiu partilha de bens, se é que tem bens, pensão alimentícia dos filhos, ela já falou que não tem direito à pensão, ele também não, renega esse direito. Então nessa situação é um verdadeiro acordo. Inclusive precisa de um advogado só, os dois vão assinar a petição, o juiz só homologa, consensual, jurisdição voluntária, não tem briga, excelente. Mas se tem briga é jurisdição contenciosa. Se é jurisdição contenciosa, tem litígio. Aí sim tem autor e tem réu, tem defesa, né? A contestação. Aí complica mais a situação, é mais demorado realmente, tá? Porque aí o juiz que vai decidir a partilha dos bens, a pensão alimentícia, quem fica com o cachorro, né? Tive um caso aí uns anos atrás que brigaram por causa do cachorro. O cachorro, coitado, era um poodle e não era nem branco, era amarelo. Acho que era uma picuinha mesmo, né? Entre o casal. Então, litigioso e muito complicado. Por isso a orientação é sempre fazer o divórcio consensual, porque não tem briga. É melhor o casal chegar a um consenso, divisão de bens, pensão e tudo mais,
do que deixar para um juiz julgar, porque a sentença é sempre sentença traumática. O que quer dizer isso, professor? Ou um lado ou outro vai ficar com um trauma, né? Porque o juiz muitas vezes vai dar a procedência de um pedido e quem perder não vai gostar, então por isso é sentença traumática, tá? Então vamos lá. Outra coisa que eu quero falar para você rapidamente aqui, dentro do direito de família, também é importante a gente falar de sucessão, né? O inventário. Inventário deve ser feito em 60 dias, sob pena de multa. Professor, quanto eu pago de tributo? Vai depender de estado para estado. Inclusive tem uma aula aí para você só de inventário. Você vai achar no YouTube. Nosso programa é fácil de você achar. Vai lá no site da TV Cresce, vai achar todos os programas lá. Ah, professor, não achei na TV Cresce, não consigo acessar. Vai no YouTube, digita lá no YouTube, questão de direito. Júlio César Santos, professor Júlio César Santos, advogado Júlio César Santos, que todo jeito você vai achar, não tem desculpa. Você vai achar todos os programas, não vai perder, porque o conteúdo é importantíssimo para você. Você vai ver que é uma formação mesmo, e sempre vamos estar atualizando. Precisa ver os temas que estão por aí, os próximos programas que você vai adorar, tá bom? A pergunta, né, que não quer calar. Professor, qual o valor máximo que o sujeito pode pagar de pensão alimentícia? Volta pro professor aí. É engraçado que no direito, por isso é importante essa formação sua, essa qualificação. Porque no direito existem muitos boatos, né? Ah, vou entrar com ação de despejo só com 3 meses de atraso. Mentira, você pode entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento no dia seguinte. Ah, vou entrar com uma ação de cobrança de alimentos, né, execução de alimentos, só depois de 3 meses eu posso entrar, né, professor? Mentira também, no dia seguinte você já pode cobrar. Então existem vários boatos. Um dos boatos mais conhecidos, mais famosos, né, que a gente escuta por aí, é em relação à pensão alimentícia. Ah, eu só posso pagar 33%, é o máximo, hein? Não existe esse teto. Então, na verdade, normalmente a jurisprudência condena o pai ou a mãe, que a mãe também pode pagar a pensão, vai depender da guarda, né? Normalmente condena até 33% da pensão alimentícia, mas o sujeito pode pagar até 50%, 40%. Ah, professor, eu tenho 3 filhos, né? Eu já pago 33 para um. Os outros 2 eu tenho que pagar para os 3 filhos 33% o máximo. Não existe isso. Então não existe uma tabela. Esqueça esse negócio de 33%. Normalmente a justiça condena 20, 25, 30 ou como um acordo do casal, mas não tem essa regra. Pode pagar até 50%, até 60%. Pensão alimentícia é necessidade e possibilidade. Necessidade da criança e possibilidade do pai ou da mãe de pagar a pensão alimentícia. Hoje a regra virou a guarda compartilhada, né? Antigamente a guarda unilateral, hoje compartilhada. O que significa isso? Os pais, tanto o papai como a mamãe, têm as mesmas obrigações perante o filho. O que vai mudar é que um vai ser guardião, o outro não. Quem é guardião tem maior responsabilidade? Não. Ele só é o guardião, né? Ele convive com a criança. Então, mudou até a questão da pensão alimentícia, porque se hoje a guarda é compartilhada, vai mudar os valores da pensão alimentícia, porque a mamãe também tem que contribuir com 50%, o papai com 50% também. Vai ter uma mudança com certeza em relação a isso, em termos de jurisprudência, tá? Então, esqueça essa tabela de 33%, isso não existe, né? Como diz o padre lá, isso não é que existe, tá? Então, na verdade, depende da situação, ok? Vamos lá, chegou outro momento especial que a gente se comunica. Estou aqui à sua disposição para responder suas dúvidas, chegou o grande momento. Né? Pergunte ao professor. Roda a vinheta. Pergunte ao professor. Professor, um regime de casamento pode interferir nas transações imobiliárias? Pode interferir? Claro que pode. Por quê? Quando eu falo de um contrato de compra e venda de bem imóvel, né? Ou seja, o compra e venda, o compromisso, promessa, com certeza pode interferir. Pode interferir porque se o regime de casamento é união universal de bens, ela ou ele, né, os dois, os cônjuges, vão ter que assinar no contrato de compra e venda, no compromisso, no promessa, vão ter que assinar no contrato como vendedores ou compradores. Por quê? Porque aquele bem que está sendo comprado ou vendido é dos dois. União universal de bens. Ah, professor, e se o imóvel foi adquirido na constância de uma união estável? Também vai influenciar, não é casamento, mas a união estável, o que a gente conversou aqui? Tudo após a união estável, equipara-se ao regime parcial de bens, é dos dois. É dos dois. Então, ela também tem direito de metade e ele também. Então, também vai interferir num contrato de compra e venda. Outra coisa também, separação total de bens, né? Aí, nesse caso, separação total de bens, pode até mencionar no contrato, casado com fulana, né, ou com fulano,
sobre o regime parcial o regime de separação total de bens. Então o regime de casamento ele influencia muito nas transações imobiliárias, né, com certeza. Principalmente na união universal, na separação total e também no regime parcial de bens, na união estável. Com certeza influencia. Outra dúvida também aqui do pessoal. Professor, ação de alimentos, né, pode conseguir, com uma ação de alimentos, um débito muito grande em relação à pensão alimentícia. Né, eu percebo que o meu cliente, sou corretor, eu percebo que o meu cliente tem uma ação de execução de alimentos, um valor grande realmente, um valor alto, né? Ele pode atrapalhar a minha transação imobiliária? Claro que pode. Por isso é importante você fazer a solicitação de certidões. Certidão de distribuição civil e certidão de distribuição criminal. Certidão de distribuição civil porque você vai saber se o vendedor tem débito na praça, né? Ou seja, tá devendo para alguém. E se está devendo para alguém tem que pagar, porque senão pode influenciar sim na transação imobiliária. Então toma cuidado com isso, tá? Então chegamos ao final. Agradeço você, conto com você nos nossos próximos programas. Um abraço, tchau, fui!